Polícia Federal indicia 20 pessoas na investigação sobre tragédia da Braskem em Maceió. Exploração mineral provocou afundamento do solo e obrigou remoção de milhares de famílias. Rony Lessa e Elcio de Queiroz já cumprem pena pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Eles já estavam presos preventivamente, mesmo antes do julgamento do Tribunal de Júri no Rio de Janeiro. Isso é um alívio para as famílias e também para a sociedade, que aguardaram anos por justiça. Foram 6 anos, 7 meses e 17 dias de espera. Após a sentença, o alívio das famílias de Marielle Franco e Anderson Gomes. Calma, pai. Pelo amor de Deus, pai. É um dia muito difícil, muito difícil. Porque eu tenho certeza que nenhum da gente queria estar aqui hoje. A Agatha queria o Anderson aqui, eu queria minha mãe aqui. Mas com certeza o dia de hoje entra para a história, para a democracia desse país. E que a gente tem muitos passos pela frente ainda. Em frente à estátua da vereadora no centro do Rio, parentes e amigos comemoraram a condenação dos réus. Foram 6 anos e 7 meses de muita dor, de muita luta, de muita persistência, de que a gente sabia que esse dia ia chegar. E a gente vai seguir. Assim, acho que a força dos meus pais, acho que demonstra um pouco disso. Né? Tem aí uma sentença, tem agora o outro passo dos mandantes e a gente vai seguir firme. Após 2 dias de julgamento, o Tribunal do Júri condenou os assassinos confessos. Rony Lessa recebeu pena de 78 anos e 9 meses de prisão. Elcio de Queiroz foi condenado a 59 anos e 8 meses. A sentença que será lida agora se dirige aos acusados aqui presentes. E mais, ela se dirige aos vários Rones e vários Elcios que existem na cidade do Rio de Janeiro, livres por aí. A justiça, por vezes, é lenta, é cega, é burra, é injusta, é errada, é torta, mas ela chega. O Ministério Público disse que vai recorrer em relação à pena de Elcio de Queiroz, por entender que os dois deveriam ser responsabilizados igualmente pelos assassinatos. Apesar da condenação, o MP destacou que os ex-PMs devem cumprir efetivamente 30 anos de pena, tempo máximo previsto na legislação brasileira. Além disso, terão direito a uma progressão diferenciada por conta do acordo de delação premiada. Os assassinos também terão que pagar uma pensão para o filho de Anderson, até ele completar 24 anos. E juntos uma indenização de R$700 mil por dano moral para cada uma das vítimas. A filha, a mãe e a viúva de Marielle e o filho e viúva de Anderson. No total, mais de R$3,5 milhões. Rony e Elcio foram condenados pelo duplo homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, emboscada e sem chance de defesa, além da tentativa de homicídio contra a assessora Fernanda Chaves e receptação do carro clonado usado no ataque. A dupla foi presa 1 ano após o crime e confessou no ano passado que Rony efetuou os disparos enquanto Elcio dirigia o veículo. Além dos réus, o Tribunal do Júri ouviu 9 testemunhas, 2 indicadas pela defesa de Rony Lessa e 7 pelo Ministério Público. Entre elas, a mãe e a viúva da vereadora, a viúva de Anderson e a assessora de Marielle. Em setembro, uma pessoa já havia sido condenada por participação no crime. Edilson Barbosa dos Santos, o Orelha, vai cumprir 5 anos de prisão no regime semiaberto. Ele é o dono do ferro velho que desmanchou o carro usado no atentado. Outros 5 réus estão sendo julgados pelo Supremo Tribunal Federal. O deputado federal Chiquinho Brazão e o irmão dele, Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio, suspeitos de serem os mandantes do crime. E o ex-chefe de Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, acusado de participar do plano e atrapalhar as investigações. Eles estão presos desde março. Também são réus no processo o major da Polícia Militar Ronald Alves de Paula, responsável por monitorar a rotina da vereadora, e Robson Calixto, ex-assessor de Domingos Brazão, que teria cedido a arma usada no crime.
Na última terça-feira, a fase de instrução penal foi encerrada no STF. Agora, a Procuradoria-Geral da República e as defesas poderão pedir a coleta de novas provas. A expectativa é de que o júri aconteça nos próximos meses. Todos negam participação no ataque. Agora a gente também tem ex-parlamentares e um ex-chefe de polícia que tem que ser responsabilizados também e muito maior do que eles, porque eles sim estavam gastando dinheiro com isso ao invés de estar olhando para a população. É um absurdo, porque isso também é dinheiro nosso. A morte deles foi encomendada com dinheiro nosso. A condenação de Rony Lessa e Elcio de Queiroz repercutiu na imprensa internacional. O jornal britânico The Guardian classificou o assassinato como um dos mais chocantes da história do Rio de Janeiro. Ressaltou ainda que Marielle Franco era uma mulher negra LGBTQIA+, que tinha uma carreira política em ascensão por criticar a violência policial e a corrupção. O norte-americano The Washington Post também lembrou que Marielle era uma mulher negra bissexual e que a morte dela foi um ataque à democracia. O Le Monde da França escreveu que Marielle, depois de sua morte, se tornou um ícone da esquerda e da causa negra. O jornal destacou ainda a fala da juíza Lúcia Glioshi, que afirmou que a justiça às vezes é lenta, cega, burra, injusta, errada e torta, mas ela chega. Já o El País da Espanha afirmou que o crime foi o assassinato político mais relevante dos últimos anos no Brasil. Na Bahia, foi preso um dos suspeitos de matar o DJ e ex-ator mirim João Rebelo. Wallace Santos Oliveira se apresentou na delegacia acompanhado por um advogado. Outros dois suspeitos identificados como Felipe Souza e Anderson Nascimento continuam foragidos. Segundo a polícia, João foi morto por engano e não tinha envolvimento em crimes. O caso aconteceu em Trancoso no dia 24 de outubro. Policiais da Guarda Civil Metropolitana do Guarujá, no litoral sul de São Paulo, impediram um assalto à mão armada na Praia das Astúrias. Uma pessoa do outro lado da rua filmava o crime quando agentes flagraram o suspeito roubando um homem que caminhava no calçadão da orla. Eles agiram rapidamente, dando voz de prisão ao criminoso. A vítima tirou o revólver da cintura do criminoso e entregou aos policiais. O revólver do assaltante era um calibre 38 e estava com 6 munições. Segundo a polícia, o acusado tem outras passagens e já cumpriu pena pelo mesmo crime. A polícia do Rio de Janeiro fez hoje uma operação contra influenciadores digitais envolvidos em um esquema ilegal de sorteio de rifas pelas redes sociais. Entre os alvos está Viviane Noronha, mulher do MC Pose do Rodo. Os policiais civis da Delegacia de Defraudações foram às ruas para cumprir 10 mandados de busca e apreensão contra influenciadores digitais e outras pessoas envolvidas em uma organização criminosa responsável por um esquema ilegal de sorteio de rifas pelas redes sociais e lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, ao divulgar as atividades, os influenciadores visam lucros ilícitos com um grande número de pessoas. Os sorteios, baseados em parâmetros da Loteria Federal, criam uma falsa aparência de legalidade. No entanto, não existe auditoria oficial para verificar o ganhador. Na ação, os investigadores apreenderam documentos que possam comprovar fraudes nos processos de realização das rifas e dos bens sorteados aos supostos ganhadores. Entre os alvos está Viviane Noronha, mulher do MC Pose do Rodo. Na casa do casal, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio, a polícia apreendeu as joias do MC, muitas delas que o funkeiro ostentava em fotos nas redes sociais. Os agentes também cumpriram mandados de busca e apreensão no depósito de bebidas do influenciador Roginho do Ouro, em Jacarepaguá, também na Zona Oeste, e em endereços ligados ao cirurgião plástico Bolívar Guerreiro Silva. O médico equatoriano é suspeito de promover sorteios oferecendo R$10 mil em dinheiro ou uma cirurgia plástica. Em 2022, ele foi preso por manter uma paciente em cárcere privado num hospital da Baixada Fluminense após complicações durante um procedimento. Ele também é acusado de ser o responsável pela morte de uma mulher
durante uma lipoescultura em 2016. Vamos ver agora a previsão do tempo para todo o Brasil com a Valéria Luizete, que já está aqui com a gente. Oi, Valéria, como é que vai ser o final de semana, hein? Pois é, boa noite, Augusto, Amanda, boa noite a você que nos assiste. As chuvas que nós temos acompanhado, elas continuarão marcando presença em muitas regiões do país durante o final de semana. Como nós podemos conferir aqui no nosso mapa, elas serão mais presentes e intensas nos estados do norte, principalmente do centro-oeste e também, principalmente no domingo, em parte do sul. Tempo firme mesmo serão nos estados do nordeste e amanhã também em parte do litoral norte de São Paulo, Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo. Falando das temperaturas, elas se mantêm elevadas amanhã em todo o país, mas amanhã e durante o final de semana, máximas que ultrapassam os 28, 30 graus, então o calor vai marcar presença em praticamente todas as capitais. As mínimas serão um pouco mais amenas, principalmente no sudeste e no sul. No Rio de Janeiro, o final de semana será de calor, vai da praia. Quem quiser aproveitar, os dias prometem ser abertos, ensolarados. Amanhã máxima de 33 graus, 34 no domingo, 34 também na segunda-feira. Uma chuva tímida aí no domingo, mas nada que vá atrapalhar os planos. Já em São Paulo, amanhã o dia será mais quente do que hoje, máxima de 30 graus. Temperaturas máximas devem cair um pouco mais a partir do domingo, em direção ao começo da semana, mas as chuvas serão mais presentes na capital paulista. Amanhã deve chover aí uma média de 9,9 milímetros, próximo dos 10 milímetros, mas a chuva mais intensa mesmo será no domingo e na segunda-feira. Amanda e Augusto. Tá certo, atenção para a chuva, sol com atenção para a chuva. Obrigada, Valéria, bom fim de semana. Obrigado, Valéria. Os carros elétricos estão cada vez mais presentes nas ruas. São mais de 200 mil veículos circulando em todo o Brasil. Só no primeiro semestre deste ano, a procura pelos automóveis movidos a energia elétrica aumentou mais de 100%. A professora Mona Lisa usa o carro para atender alunos em diferentes cidades. Na hora de trocar de veículo, o carro elétrico apresentou o melhor custo-benefício. Atualmente, o elétrico que ela adquiriu custa R$ 119.800, enquanto um modelo com recursos semelhantes, movido a combustível, está na faixa de R$ 127.700. Nós estamos falando de um carro que roda a 10 centavos o quilômetro e comparado com a combustão, meu antigo carro, ele fazia 1 quilômetro com 60 centavos, então tem uma economia de 50 centavos aí. A sofisticação e a tecnologia também foram fatores que a professora levou em consideração. Ela liga o carro pelo celular, aciona o ar-condicionado à distância e ativa funções com um comando de voz. Desligar ar-condicionado. Entendi. Desligando AC-assentos. Segundo a Associação Brasileira de Veículo Elétrico, no ano passado, mais de 90 mil carros elétricos foram vendidos no Brasil, um crescimento de 90% em relação a 2022. Todos os dias, muitas vendas, realmente muita procura com o carro elétrico. Nosso carro de entrada entrega um volume muito alto de vendas. O carro é muito silencioso, confortável. Quando a gente dirige, é que a gente entende bem porque a procura pelos elétricos aumentou em mais de 100% no primeiro semestre desse ano. E a tendência é que a procura aumente ainda mais com o crescimento no número de eletropostos no país. Atualmente são pouco mais de 7.700 pontos para a recarga. Como é uma novidade, também existe o receio com a troca de peças. O motorista de aplicativo Milton investiu em um automóvel elétrico, mas depois de 30 mil quilômetros rodados, o carro apresentou um problema na caixa de direção. Estou aguardando a chegada da peça e vamos ver como é que se comporta aí no prazo que eles me deram, ver se eles me surpreendem e entregam o veículo antes do prazo estipulado, que foram de 30 dias. A durabilidade da bateria também faz parte da insegurança de alguns. Você tem uma bateria de lítio fosfato de ferro, que hoje é uma bateria de extrema resistência e muito confiável. Entidades ligadas à proteção dos animais divergem sobre a eficácia das novas regras no transporte aéreo de pets, que começaram a valer hoje. Todas as medidas fazem parte de um código de conduta
para padronizar as diretrizes de transporte de pets na aviação comercial brasileira. As companhias aéreas terão 30 dias para se adaptar. A ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, vai fiscalizar o cumprimento das regras. O Código de Conduta apresenta medidas com padrão internacional para garantir a segurança dos cerca de 80 mil pets que são transportados todos os anos em voos no Brasil. O plano teve a contribuição de órgãos do governo, entidades de proteção animal, companhias aéreas e a sociedade civil. Eu penso que existirá uma adesão com maior responsabilidade e, dado essa possibilidade aí, existe uma expectativa gigante aí de que essas intercorrências deixem de acontecer ou sejam extremamente minimizadas. Entre os principais avanços estão a garantia de rastreamento dos animais durante o transporte, suporte veterinário para emergências, transparência na comunicação com o tutor, controle de qualidade do serviço prestado e capacitação dos profissionais da aviação. As companhias aéreas devem se adequar às novas regras até o final de novembro. A Agência Nacional de Aviação Civil será responsável por acompanhar a qualidade e o cumprimento das novas medidas. A ANAC deve receber mensalmente relatórios das companhias com os serviços que estão sendo prestados. Em nota, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas diz apoiar as ações do Plano de Melhoria do Transporte Aéreo de Animais Domésticos e reforça que as companhias cumprem com todas as normas em vigor. As melhorias no transporte aéreo de pets vêm após a repercussão da morte de Joca, um Golden Retriever de 5 anos que morreu em abril após ser enviado para o destino errado. O trajeto, que seria de até 2 horas e meia, durou cerca de 8 horas. Após o ocorrido, o tutor de Joca se engajou na causa da proteção animal e contribuiu para que as novas medidas se tornassem possíveis. O Joca, para mim, ele trouxe um propósito, mas acima de tudo ele veio para salvar muitas vidas. Porque eu falo de vidas que cachorros são vida, animais são vidas. E eles precisam ser respeitados. Então, eu tenho muita dor, eu sinto falta do Joca diariamente. Mas eu consigo hoje colocar de lado isso e sentir sozinho, mas para lutar por eles. Para o presidente da ONG Os Animais Importam, o compromisso firmado não deve resultar em grandes mudanças, já que a adesão é voluntária. Esse código de conduta formulado pelo governo não é nada jurídico. Primeiro que ele é voluntário, as empresas aderem se elas quiserem e não impõe nenhuma obrigação de fato, como poderia ser feito via ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Um projeto de lei sobre o assunto tramita no Congresso Nacional, sem data para ser promulgado. Ela está sendo escrita pela senadora Margarete Busetti e ela está unindo várias PLs para poder chegar na Lei Joca, que aí vai ter uma força de obrigação. Uma boa notícia nesta sexta-feira. A conta de luz vai ficar mais barata. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, anunciou que a partir de hoje a bandeira tarifária vai passar de vermelha para amarela, o que significa que a taxa extra cobrada a cada 100 kWh vai passar de R$ 7,87 para R$ 1,88. E para quem tem filhos em escolas particulares, é bom preparar o bolso ainda mais, não é? A educação vai ficar mais cara em 2025. Uma pesquisa mostra que o reajuste da mensalidade no ano que vem deve ficar acima da inflação prevista para o fim do ano. O orçamento da Marina vai ficar um pouco mais apertado no próximo ano. Vem mais um reajuste da escola do filho. A gente tem que manter a qualidade, o mesmo padrão, né? O ambiente em que ele convive, então isso é uma grande preocupação para se manter as contas em dias. Um momento agora de planejar para conseguir manter as contas dentro do orçamento para 2025. A preocupação de Marina faz sentido. Uma consultoria especializada em instituições de ensino aponta que em 2025 as escolas particulares irão reajustar seus valores entre 8% e 10%, o dobro da inflação prevista pelo Banco Central para o fim deste ano, que é de 4,3%. A pesquisa ouviu 680 escolas particulares de todas as regiões do país. O estado de Minas Gerais deve ter os maiores reajustes, seguido por São Paulo e Rio de Janeiro, onde a alta pode chegar a 9%.
Nas regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste, 9%. E Sul, as escolas vão aumentar 8%. Na verdade, o reajuste das escolas não está vinculado só à inflação. Na verdade, é uma tríade. Inflação mais reajuste dos professores, que geralmente é maior, a maioria das vezes é maior do que a inflação, e investimento. O que acontece é que, desde a pandemia, as escolas não conseguiram reinvestir na sua infraestrutura, em novos equipamentos, então tem uma defasagem. E essa defasagem ela vai ser recuperada mais ou menos só daqui a uns 2 anos ainda. A solução para muitos pais vai ser rever e cortar os gastos em outras atividades. Outra possibilidade é a negociação com a direção da escola. Havendo um reajuste acima daquele esperado, ele procura a instituição para conversar, para que possa fazer o diálogo e entender as causas desse aumento, né? E aí é papel da instituição garantir essa informação, prestar essa informação para o cliente, para que o cliente possa conversar e, eventualmente, também as partes possam negociar eventuais descontos. Começaram a valer hoje as novas regras de financiamento de imóveis da Caixa Econômica Federal com recursos da poupança. A mudança nas regras tem como objetivo ajustar o financiamento habitacional à redução dos recursos na poupança. Desde 2021, os brasileiros têm retirado mais dinheiro do que guardado. A partir desta sexta-feira, os empréstimos feitos com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo terão limite de R$1,5 milhão e os clientes que já tiverem financiamento ativo na Caixa não podem financiar um novo imóvel. Também foram reduzidas as cotas de financiamento, de 80% para 70% nos financiamentos pelo Sistema de Amortização Constante, o SAC, e de 70% para 50% pelo Price, o que aumenta o valor das entradas. Na compra de um imóvel de R$1 milhão, por exemplo, o banco financiará até 700 mil pelo SAC. O mutuário deverá pagar uma entrada de 300 mil. Pelo Price, o valor financiado caiu de 700 para 500 mil reais e a entrada deverá ser de 500 mil. A Caixa informou que as novas regras não se aplicam às unidades habitacionais de empreendimentos financiados pelo banco, que continuam com as condições anteriores. Cerca de 70% dos financiamentos imobiliários no Brasil são feitos pela Caixa. Em 2024, o banco já liberou 627 mil empréstimos para a compra de imóveis, o que beneficiou 2,5 milhões de brasileiros. Com as mudanças nas regras, a Caixa quer manter o ritmo de liberação de crédito. Não adianta as pessoas entrarem com o processo se você não vai ter o recurso. Ela entendeu de que, em vez de suspender os financiamentos como um todo por um prazo até ela ter recurso, ela entendeu aumentar o valor da entrada, né, dos empreendimentos. Então, aumentando o valor da entrada, automaticamente você já está alijando um número grande de pessoas desse mercado. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo derrubou a liminar que suspendia o leilão que oficializa a parceria público-privada para a construção e manutenção de 33 escolas públicas. Com a decisão, o resultado do lote arrematado na última terça-feira volta a valer e o leilão do segundo lote será realizado na próxima segunda. O governo de São Paulo leiloou o serviço de loterias do estado por R$600 milhões. O consórcio vencedor irá assumir a operação de 31 lotéricas e 11 mil pontos de serviços lotéricos. O governo prevê arrecadar mais de R$3 bilhões ao longo dos 15 anos de concessão. A assinatura do contrato pode ocorrer em até 120 dias depois que o resultado do leilão for publicado no Diário Oficial. O Ministério das Relações Exteriores divulgou uma nota dizendo que considera uma surpresa os ataques da Venezuela ao governo brasileiro e ao presidente Lula. Depois de ter sido vetado de entrar no BRICS, Nicolás Maduro tem feito ofensas ao Brasil. Igor Damasceno está em Brasília e traz ao vivo as informações para a gente. Boa noite para você, Igor. Qual foi a resposta do governo brasileiro?
Augusto, boa noite a você, também a Amanda, boa noite a todos que nos acompanham. No documento que foi divulgado agora há pouco pelo Ministério das Relações Exteriores, o governo brasileiro classificou como ofensivas as mensagens proferidas pela Venezuela. O texto diz ainda, abre aspas, a opção por ataques pessoais e escaladas retóricas em substituição aos canais políticos e diplomáticos não corresponde à forma respeitosa com que o governo brasileiro trata a Venezuela e o seu povo, fecha aspas. A resposta do governo brasileiro veio um dia depois que a Polícia Nacional Bolivariana, que equivale à nossa Polícia Federal, fazer uma publicação nas redes sociais com a seguinte mensagem, abre aspas, quem se mete com a Venezuela, fecha aspas. Se dá mal, fecha aspas. A postagem vem com uma silhueta que lembra o presidente Lula. Ele aparece na frente da bandeira do Brasil. A relação entre Venezuela e Brasil ficou desgastada principalmente depois da eleição presidencial venezuelana, que ocorreu em julho. Maduro foi declarado vencedor em meio a denúncias de fraude e rejeição da comunidade internacional. O Brasil havia feito a negociação para esse pleito e se sentiu enganado depois que Nicolás Maduro se recusou a divulgar as atas das eleições. A situação entre os dois países ficou ainda pior depois que o Brasil vetou a entrada da Venezuela no BRICS, que é o bloco dos países emergentes. Desde então, Nicolás Maduro tem feito fortes críticas e ofensas ao governo brasileiro e também ao próprio presidente Lula. Até o momento, Maduro não respondeu a essa resposta divulgada pelo Itamaraty. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Igor. Boa noite. Por decisão do ministro Flávio Dino, o Supremo Tribunal Federal determinou a retirada de circulação de 4 livros jurídicos com conteúdo homofóbico, preconceituoso e discriminatório. As obras usam termos como anomalia sexual ao se referirem à comunidade LGBTQIA+, e associam um grupo ao vírus HIV. Além de citar mulheres como, abre aspas, de uso exclusivo de jovens playboys, fecha aspas. O caso chegou à justiça depois que alunos da Universidade de Londrina, no Paraná, denunciaram as publicações ao Ministério Público Federal. A sentença afirma que os livros poderão voltar às bibliotecas se as editoras removerem os trechos considerados ofensivos. Um ônibus lotado invadiu o muro de uma creche em Belo Horizonte. 12 pessoas ficaram feridas. O motorista disse à polícia que perdeu o freio. A imagem impressiona. O ônibus ficou pendurado e por pouco não foi parar no pátio da creche. Por sorte, a unidade infantil não tinha aulas programadas para hoje. Os professores passavam por um treinamento em uma sala que não foi atingida. Segundo os bombeiros, 40 pessoas estavam no coletivo. Os passageiros relataram que, em uma descida, o motorista gritou que os freios não estavam mais funcionando. Para não bater de frente, o condutor tentou fazer uma curva, mas só parou após atingir o muro do imóvel. 12 pessoas foram socorridas com ferimentos leves e encaminhadas para 2 UPAs e um hospital. O caso mais grave foi de um homem que quebrou o braço. Outros passageiros foram tratados no local e liberados. Os registros da Prefeitura de Belo Horizonte mostram que o ônibus era praticamente novo. Começou a rodar ontem e essa era a 6ª viagem do veículo. A perícia da Polícia Civil vai investigar as causas do acidente. A Defesa Civil vai vistoriar o imóvel para avaliar se houve algum dano à estrutura. Mas a previsão é que as aulas sejam retomadas na segunda-feira. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, foi avaliado pelo Tribunal de Contas da União como a estatal federal mais transparente do país pelo 2º ano seguido. A avaliação refere-se ao ciclo de 2023, verificou os portais públicos de 53 organizações, sendo 9 órgãos federais e 44 entidades estatais. A avaliação faz parte do Programa Nacional de Transparência Pública. De acordo com a Luiz Mercadante, que é o presidente do BNDES, o reconhecimento é motivo de orgulho para todos os funcionários e funcionárias do banco, que se torna cada vez mais uma referência para a sociedade brasileira. Começaram a valer nesta sexta-feira as novas regras para o Pix. Com a medida, o Banco Central tenta diminuir os riscos e golpes e fraudes. O Pix se tornou o meio de pagamento mais utilizado pelos brasileiros.
Segundo o Banco Central, até setembro deste ano foram cadastradas mais de 760 milhões de chaves Pix por pessoas físicas no país. Com mais clientes, veio também um aumento de golpes. No ano passado, foram registradas mais de 2,5 milhões de fraudes envolvendo a ferramenta. A Tainá já foi vítima desse tipo de crime. Hackearam uma conta de uma amiga minha. Ela publicou várias coisas sobre investimento e aí, infelizmente, eu entrei em contato com a pessoa e acabei enviando um dinheiro pelo Pix e a pessoa sumiu com o meu dinheiro. Qual que foi o valor? R$1.000. Para trazer mais segurança aos usuários e evitar as fraudes, o Banco Central implementou mudanças no sistema de segurança, que entram em vigor hoje. As mudanças afetam os novos dispositivos, como celulares e computadores. Para quem já possui uma chave Pix, nada muda. Para os novos aparelhos, as operações ficam limitadas a R$ 200 por operação e R$ 1.000 por dia. Para transferências com valores maiores, é necessário pedir a liberação no banco. A norma possui também algumas regras que os bancos precisam seguir. São elas: gerenciar as operações para identificar riscos de fraudes, disponibilizar aos clientes informações sobre como evitar fraudes e verificar a cada 6 meses se os clientes possuem marcação de fraude no Banco Central. As medidas vão contribuir para minimizar as chances de golpes, para que as instituições financeiras usem de forma mais eficaz as informações armazenadas nos sistemas do Banco Central. Assim, será possível que os bancos consigam identificar transações que não sejam compatíveis com o perfil do cliente. Isso faz com que toda a transação do usuário passe a ser monitorada pelas instituições. Então, uma transação que seja atípica, que foge do perfil do usuário, ela pode ser bloqueada. Isso faz com que se evite uma fraude antes do que ela aconteça. Em junho do ano que vem, haverá uma outra mudança, o Pix automático, uma opção para pagamentos recorrentes, como assinaturas de streaming e academias. Em breve, uma outra opção de pagamento também estará disponível, o Pix por aproximação. Com essa atualização, o usuário poderá realizar pagamentos sem acessar o aplicativo do banco, tornando o processo mais ágil, apenas aproximando o celular da maquininha. A Polícia Federal indiciou 20 pessoas por crimes relacionados à exploração de salgema pela petroquímica Braskem em Maceió. A extração nas minas de salgema, na capital alagoana, resultou no afundamento do solo em pelo menos 5 bairros e colapsou uma das minas. De acordo com o Movimento Unificado de Vítimas da Braskem, aproximadamente 60 mil pessoas e 15 mil imóveis foram afetados. Os indiciados podem responder por crimes como exploração de matéria-prima da União, dano qualificado contra o patrimônio, crime ambiental e omissão de informações. As penas variam entre reclusão e multas. Dados do IBGE indicam que o número de mulheres que moram sozinhas é superior ao de homens. Segundo especialistas, elas são maioria devido ao processo de independência e ao grau de escolaridade. Elas são donas das próprias vidas e estão muito bem, obrigado. Aqui, sozinha, é aquilo, são os meus horários, é as coisas do meu jeito, sabe? Se hoje eu quiser almoçar fora, eu vou pegar e tem um monte de lugar aqui para almoçar, se eu não tiver a fim de fazer comida. Ou se for um dia mais tranquilo e eu quiser tomar café às 11 da manhã, eu vou tomar café às 11 da manhã, sabe? Dados do último censo, divulgados pelo IBGE, indicam que mais de 54% dos domicílios com apenas uma pessoa são ocupados por mulheres. A Alt está nessa empreitada há 3 meses e conta que existem 2 lados dessa nova realidade. O ônus é que, assim como as coisas boas, as coisas difíceis também são tudo em mim. As contas, os problemas, tem que resolver isso, tem que resolver aquilo, apesar de eu ter uma boa rede de apoio familiar. De acordo com o levantamento, tanto no Brasil quanto aqui no Rio Grande do Sul, a maioria das pessoas que vivem sozinhas possuem 60 anos ou mais. Especialistas indicam que o fato das mulheres serem a maioria pode ter relação com o processo de independência e também com o aumento da escolaridade. São mulheres de todas as faixas etárias, muitas jovens que já conquistaram sua independência financeira e ainda não constituíram família ou optaram por não constituir família, e outras que já atingiram a maturidade e estão ainda em condições de terem sua vida morando sozinho.
O Rio Grande do Sul é o 6º estado que registrou o maior crescimento no número de pessoas morando sozinhas. No topo do ranking aparece o Espírito Santo, com mais de 294 mil pessoas. 2 aviões da Força Aérea Brasileira se chocaram na manhã de hoje durante um voo de instrução no interior de São Paulo. O acidente aconteceu em Pirassununga. Um dos pilotos pousou em segurança e o outro conseguiu se ejetar. O avião caiu numa área de mata. Imagens publicadas nas redes sociais indicam que houve uma explosão na aeronave. O Corpo de Bombeiros confirmou que o piloto foi socorrido sem ferimentos por cadetes da FAB. Em nota, o CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, diz que investigará o acidente para identificar as falhas nas aeronaves. Os bombeiros ainda trabalham no bairro do Brás, em São Paulo, onde um incêndio destruiu cerca de 200 lojas. Hoje, o prefeito da capital e o governador estiveram no local. Para diminuir o impacto financeiro dos lojistas, o governo estadual disponibilizou 2 linhas de crédito emergenciais no valor de 100 milhões de reais. Por aqui, a preocupação é que o fogo volte, mesmo que aparentemente esteja tudo controlado. É justamente essa preocupação de que não haja uma reignição, de que o incêndio não volte a acontecer. Então, por isso, é um pouco mais longo, porque é um trabalho demorado, um trabalho minucioso. A gente vai ali em cada ponto aonde ainda tem calor acontecendo para revirar o material que pode ser incendiado. A gente faz o resfriamento desse material e parte para o próximo ponto. A Rua Barão de Ladário continua interditada no trecho entre a Rua Oriente e a Rua da Juta. 7 linhas de ônibus municipais continuam operando com desvios de rotas. O incêndio no Shopping 25 também prejudicou os comerciantes que não foram atingidos pelo fogo. Em uma época do ano em que as vendas começam a aumentar, o movimento está abaixo do esperado. Estamos sentindo diferença, o movimento está bem devagar, acredito que para todo mundo, né, da região, caiu bastante e estamos na expectativa de melhorar. Porque é época de final de ano, época de ganhar dinheiro. Por enquanto vai ser na venda online, depois a gente vai abrir outra loja aqui no shopping perto. Aqui o Brás é uma região que é um ponto importante do Brasil, nessas oportunidades de geração de emprego e renda, e que tivemos aí um trabalho que também é importante reconhecerem, já há alguns meses, de fazer o acompanhamento, de fazer a vistoria, de orientar, de ajustar a legislação, de ampliar a capacidade do Corpo de Bombeiros de fazer o AVCB. Então, são 2 linhas de crédito, uma para investimento, outra para capital de giro. A gente vai disponibilizar 100 milhões de reais nessas 2 linhas de crédito, né, com prazo de carência de 12 meses ou de 6 meses no caso da linha de capital de giro, 60 meses para pagar na linha de investimento. Sem dúvida, o shopping ele tem capacidade, não só o circuito das compras, mas os outros shoppings aqui da região, para aglomerar todo esse pessoal que ficou desamparado. O Exército indiciou 3 coronéis por participarem da elaboração e divulgação de uma carta pressionando a cúpula da força a aderir a uma tentativa de golpe após a eleição do presidente Lula. A investigação, aberta em agosto, foi concluída nesta semana e o resultado será encaminhado ao Ministério Público Militar, que vai decidir se apresenta ou não a denúncia. Os 3 coronéis, 1 da ativa e 2 da reserva, podem responder por crime militar. A pena vai de 2 meses a 1 ano de prisão. Você vai conhecer agora a história de uma contratação animal. Uma contratação que não deixa de ser um reforço. O seu Antônio é porteiro em uma empresa de Embu das Artes na região metropolitana de São Paulo. Como a esposa é muito ocupada, ele resolveu então levar para o trabalho seu pet de estimação. É a galinha da Angola Zozô. Câmeras da empresa flagraram Zozô respirando ar puro no pátio e depois supervisionando o trabalho do próprio tutor. A empresa gostou tanto da presença dela entre os funcionários que Zozô foi contratada, com direito a crachá como especialista em controle de felinos. Isso que é uma ciscada perfeita. O Rede TV News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos amanhã, um pouquinho mais tarde, a partir das 9h30 da noite. Até lá. Bom final de semana para você. Uma ótima noite.